pessoal, beleza? Sei que o time do vídeo não é o melhor, né? Postei ele terça, né? Mas segunda-feira eu gravei à noite. Aí eu postei terça. Aí sábado, que é o do vídeo de hoje do Cruzeiro, acabou tarde. Quiser as entrevistas. Aí eu fui dormir. Domingo, dia das mães, tive que sair. Mas o que importa é o vídeo estar aqui. E sobre o Cruzeiro, que foi a partida do sábado, o que temos para falar, né? Que foi um jogo praticamente decidido pela base. Mas antes, quem me veio e a minha caneta sumiu, vai ter que ser sem caneta. O Cruzeiro foi a campo com Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Fagner, Lucas Romero, Matheus Henrique, Sinisterra, Matheus Pereira, Gerson e o Neisler. E um detalhe que o Cauã Moraes ele jogou invertido, ele não joga por esse lado, por conta da expulsão que ele teve no Clássico. E o Bahia veio com quem? Léo Vieira, Acevedo, Duarte, Mingo, Juba, Eric, Pulga, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Sanabria e o William José. Até os 33, mais ou menos, para mim, o jogo foi bem equilibrado num jeito ruim. O Cruzeiro estava com muita dificuldade em iniciar o jogo. O Bahia também, para mim, as chances que tinha não eram aquelas chances lá, oh meu Deus, grandes chances boas. Mas aí teve o pênalti aos 20 e pouco, acho que aos 23, 24, mais ou menos. No William José, que o William José ele dá uma furada monstra. Porém, o Fabrício Bruno na marcação tenta antecipar. Ele dá um carrinho para antecipar o chute. Porém, como o William José fura, falta na hora. Vi gente falando que era para o Fabrício Bruno ser expulso. Mas para mim, pelo contexto que se encontra, não. Porque você está castigando o jogador por antecipar o lance. Se o William José chuta e o Fabrício Bruno dá aquela entrada, expulsão. Porém, o Fabrício Bruno, ele deu essa entrada porque o William José furou. Então, como ele furou, aí teve a entrada. Então, pra mim, é só um lance para amarelo. Juba, puta que o pariu, que pênalti bem cobrado, hein? O Otávio não conseguiu pegar, porque sem brincadeira. Perfeito pênalti. Mas até esse momento também, o Cauã Moraes, quando o Bahia atacava, ele atacava muito lá do Cauã Moraes, porque além de não ser um lateral muito defensivo ou muito equilibrado, para mim ele é mais ofensivo, o Bahia estava aproveitando que ele estava jogando na posição nova. Porém, depois dos 33, o Cruzeiro para mim começou a crescer, começou a bater mais no Bahia. A qualquer momento você via que sairia o gol ainda no primeiro tempo. Até Cauã Moraes, aos 41. Nossa, tô bocejando demais. Até os 41, Cauã Moraes marca o gol em um impedimento que, meu Deus. Cauã Moraes praticamente atrás de dois jogadores, bandeirinha, mão nervosa, vai lá e marca impedimento. Cara, assim, é umas coisas inacreditáveis. E lembre-se desse lance, vai ser muito importante daqui a pouco. E ainda nos acréscimos quase que o Cruzeiro vira. Só que aí chega o segundo tempo e o Bahia morre. No Rogério, acho que ele falou, vamos tentar perder de menos e garantir o empate em casa. Porque, meu Deus, o que o Cruzeiro jogou era papo de goleada histórica. Eu diria talvez uns 3, 4, 5-0, sabe? Foi o jogo pra isso. Nossa, já baixei muito. Perdão. Então, assim, o Cruzeiro, ele conseguiu se impor. Então, veio as substituições. No caso, o Everaldo veio no lugar do William José ainda no primeiro tempo. Mas depois entrou Ademir, Michel Araújo, Nestor e o Christian Oliveira, que não conseguiram fazer a diferença pro Bahia. O Ademir até conseguiu fazer um salseiro, mas nada demais. Diferente do Cruzeiro, que
O Calma saiu, entrou o Vidioba, que deu muito mais equilíbrio defensivo pro Cruzeiro. Nesse lado que o Calma estava tomando muita pressão do Bahia. O Vidioba chegou, conseguiu acabar com a festa do Bahia. Teve o Wanderson, que entrou no lugar do Sinister, bem água com salsicha. Aí você tem o Lucas Silva no lugar do Gerson, também bem água com salsicha. E você tem o Caio Jorge, né? Cara, o grande problema do Caio Jorge... Vou botar ele de novo. Perdão. Mas o grande problema do Caio Jorge com essa lesão da LCA, que ele parece que vai demorar muito a ser recuperado. Então você tem o Neise e o Caio Jorge que meio que não estão desse jeito, eu considero preocupante. Talvez, ao invés de comprar um goleiro, talvez o Cruzeiro precise de um atacante, sabe? Tem o Chico da Costa, mas puta que o pariu. O cara tem mais, sei lá, idas na zona do que gols. Mas o Cruzeiro, eu acho que ele precisa olhar para um cara, pelo menos com um refino técnico maior, um jogador de 25, 26, 27 anos, sabe? Porque o Caio Jorge, a gente espera que depois da Copa ele volte bem. Mas não se tem certeza se ele vai voltar bem, sabe? Não tem certeza que às vezes com um pouco mais de descanso ele consegue desempenhar o mínimo do futebol dele. E o Neiser, aquele surgimento e tal, acho que ele erra muito por tentar, sabe? Ele tenta coisa demais, que às vezes não precisa, ele erra muito ali toda jogada igual Arroio, mas ainda é um garoto, então um pouco mais de paciência. E entrou o Kenji no lugar do Matheus Henrique. Que é no lugar, o Kenji trocou com o Lucas Silva, né? O Lucas Silva é sempre na mesma posição de volante, mas o volante mais construtor. E o Kenji entrou no lugar do Matheus Henrique que tomou uma cotovelada, que pra mim era pra ser um lance de expulsão mesmo sem querer do jogador, mas se você virar e dar uma cotovelada é extremamente complicado, tá? Muito complicado. Mas o Kenji entrou e deu um salseiro. Ele tem uma facilidade que pra mim o Christian e o Arroio não tem tanto, que é ele conseguir transicionar. Ele joga tanto na esquerda e na direita. Se eu não me engano, o Christian faz a mesma coisa, mas falta um refino técnico maior. E o Kenji ele tem esse refino comparado com o Arroio e o Christian. Até porque o Arroio só joga, se não me engano, na esquerda. Eu não lembro essa posição dele agora, esquerda ou direita, mas ele só joga só na posição dele. Enquanto o Kenji, ele tá no meio, ele consegue transicionar com a bola para poder chutar com a outra perna e tudo. E durante o jogo ele consegue transicionar bem, para ficar tanto na esquerda quanto na direita. Marcou um golaço, merecido. E sobre o jogo em si, a gente teve uma posse de bola de 46 a 54 pro Cruzeiro. O Cruzeiro deu 20 chutes, o Bahia 8. 7 foi no gol, do Bahia só foi 3. E o Bahia teve 2 chances criadas de gol e o Cruzeiro 3 chances reais de gol. Grandes chances criadas reais de gol. No vídeo do Atlético e América, que eu faço os vídeos dos dois times da Série B junto, a não ser quando a diferença é grande, sei lá, o América joga na sexta e o Atlético só vai jogar na quarta. Aí para o vídeo não ficar longo e eu ter que rever o jogo, eu vou e faço junto. Mas esse grande chance criadas de gols envolve bastante o clube criar as jogadas, sabe? Um cruzamento, um passe rasteiro dentro da área. E se eu não me engano, tudo dentro da área também. Tem que ser dentro da área as chances criadas. Que são as grandes chances reais de gol. Aí por isso que nesse estágio você tem bola na trave, bola perto do gol, essas coisas tudo. Exatamente porque essas grandes chances criadas é realmente você criar a jogada. Porque no lance do América, o Náutico, ele teve só uma grande chance criada, que foi o último gol. Os outros 3 vieram tudo de golbices do América. Só para explicar um pouquinho melhor. E aí as entrevistas. Do Arthur Jorge, começando por ele, sendo que ele não começou primeiro, mas a dele não tem muito detalhe. Eu gostei que ele não quis desmerecer o Goiás. Teve, se não me engano, 2 jornalistas que queriam comentar a Libertadores, que o Boca foi eliminado por Huracan, foda-se. Mas ele falou que ele tá começando do Goiás, que é do Goiás. Inclusive hoje vai ter jogo 9h30 dele. 9 ou 9h30, não lembro agora. Que é Cruzeiro de Goiás no Mineirão. Mas assim, gostei da postura que só falar ou desse jogo ou como vai ser o do Goiás.
E veio, se não me engano, o CEO, eu não lembro o que ele era do Cruzeiro, falar sobre isso, que o Cruzeiro não é beneficiado, não é, ele é sempre prejudicado e tudo. Vi gente comentando que o Cruzeiro não foi por conta daquelas do Eduardo do ano passado. O Eduardo quebrou a perna do jogador do Vitória. Mas aí o Eduardo, ele tomou gancho. Se não me engano, ele tomou gancho acho que de 12 jogos ou algo assim. Num campo barrento que você, pelo contexto, poderia dar amarelo, porque era um campo de Nutella, aquele do ano passado contra o Vitória. Aí você tem um Arroio pisando no pé da Católica, isso sendo expulso. Quando tem jogador dando cotovelado no Cruzeiro, não ganha nada. O tanto de lance, o lance acho que mais emblemático do Cruzeiro na Conmebol foi o roubo, foi aquele do Dedé, que o Dedé ele vai pra cabeça e tromba de cara com o zagueiro e é expulso. Então, assim, o Cruzeiro, o que esse, vou chamar de CEO, não tenho certeza se é o CEO, mas que ele fez foi bom, foi justo, tá demonstrando um aviso maior. E ele falar isso é extremamente importante, porque se não é depois do Goiás, o jogo é contra o Palmeiras. E o Palmeiras, ele já reclamou de arbitragem. Então os caras assim, vou malhar aqui no, contra o Cruzeiro por um árbitro que vai favorecer eles, sabe? Então, ele já tá se precavendo, ele já tá falando o que vai acontecer se ele vê que tem roubo. E contra o Bahia foi erros grotescos de arbitragem para mim. Esse árbitro no jogo do Bahia é extremamente fraco. Fraquíssimo, não serve nem para apitar a Série C, tá bom? Mas do jogo em si, acho que é mais isso. O Cruzeiro agora, se não me engano, ele é o 11º, Bahia é o 6º. Então o Cruzeiro já começa a dar uma olhada para cima, porque as pontuações estão ainda muito emboladas, o que é algo bom e ruim ao mesmo tempo. Mas no geral, a parte do Cruzeiro eu gostei. Gostei que ele praticamente dominou o Bahia. E mesmo o Bahia, quando teve a bola, tirando um gol de pênalti, não conseguiu fazer muita coisa. Eu só acho que o placar justo poderia ser ou 3 ou 4-1. Mas fora isso, um jogo muito bom, um jogo para trazer confiança para a partida de hoje. Vai acontecer entre 9 ou 9h30. É que eu esqueci de anotar. Mas no geral é isso. Nos vemos no jogo, no pós-jogo entre Cruzeiro e Goiás.